Mas Davi nos ensina muito, né? Nos ensina muito. Ele, no período que era para ele estar na guerra, ele estava fazendo o quê? Passeando. Passeando no palácio. Léo, era para ele estar na guerra, liderando o exército. E ele está passeando e viu lá Betseba bonitona, a proporção do ponto de referência onde ele estava, dava para ver ela tomando banho, fazendo o seu asseio, e aí perdeu completamente o controle dos seus impulsos. O que está acontecendo hoje? Nós aprendemos com a lição de Davi e fazemos uma correlação com hoje. Distração. As pessoas estão distraídas, elas estão entretidas em tantas coisas e estão esquecendo de buscar o Senhor e de viver o seu propósito eterno. Né? Eu não estou trazendo aqui aquele contexto evangeliquez. Teve um tempo aí que estava processo, propósito. Aí o pessoal estava meio redundante nesse negócio aí, né? Tanta coisa para falar da Bíblia. Mas assim, a essência, a missão, a vida, o sentido da vida. Qual era o sentido da vida de Davi, rei de Israel? Por causa das vitórias de Davi, gerou ciúme em Saul, pois Saul matou milhares. Temos que ter cuidado com o canto das mulheres. Saul matou milhares e Davi 10 milhares. O grande problema entre Saul e Davi foi o ciúme. Então, Davi nos ensina muito. E o livro a gente coloca aí um capítulo falando sobre a história quando Davi sai e deixa Ziclag completamente desprotegida. Ele leva todos os seus homens, quando ele ainda estava liderando aqueles homens marginais, mas eram guerreiros. E aí os amalequitas entram na cidade, saqueiam, tocam fogo em tudo, levam as mulheres, levam as crianças. Aí você chega em casa, imaginou? Chegar em casa e encontrar a casa pegando fogo, não tem ninguém, não tem mulher, não tem filho, não tem ninguém. Tudo que você construiu pegando fogo, porque você deixou a sua casa desprotegida. Então é importante ressaltar isso. Davi nos ensina a buscar a Deus, a consultar o Senhor, e o texto vai dizer que ele só consultou o Senhor depois que já tinha pegado fogo. E entenda, Davi liderava homens marginais. Mesmo assim, ele conseguia liderar. Mas no momento da crise, sabe o que eles disseram para ele? Nós vamos te apedrejar. Tu é o culpado. Olha a liderança aí. Tu é o culpado de tudo isso ter acontecido. Davi foi buscar o Senhor, e Deus deu vitória, ele conseguiu resgatar suas mulheres e ainda pegou despojos de guerra. Então, Davi nos ensina muito com a sua vida, com seus casamentos, né? Pelo menos casou 8 vezes ali com muitas mulheres, nas suas idas e vindas, mas foi alguém com muito êxito. E da semente de Davi, o nosso Cristo, o nosso Senhor. Um homem tão usado, com essa história tão extensa, o que Davi ensina para a gente sobre fragilidade humana? A humanidade, ela é real. Alguém que arrote e diga assim, eu sou forte, eu posso, eu consigo. Tem muito dessa cultura aí nesse movimento coach, né? Sim. Valorizando a pessoa, né? O homem tem capacidades gloriosas, extraordinárias, mas entenda, Paulo escreve aos Coríntios e diz assim, a nossa capacidade vem do Senhor. Então, Davi nos ensina que nós somos frágeis, nós precisamos de Cristo, nós precisamos de Deus, e que ninguém ele é perfeito enquanto estiver aqui nessa terra. Quando Deus fala com Abraão, dizendo, anda na minha presença e ser perfeito, a palavra grega lá é teleios, e quer dizer maduro. Anda na minha presença e seja maduro. Ou seja, Davi nos ensina que todos nós estamos sujeitos ao erro. Agora, nós não podemos permanecer no erro. Temos que levantar a cabeça, bater a poeira e prosseguir. Todos nós podemos errar. Só vai errar quem tentar fazer o que é certo. Ou quem cair em algum deslize, em alguma concupiscência, algum descontrole, seja emocional, algum desejo descontrolado. Mas é necessário entendermos que a nossa limitação prova que nós precisamos depender de Deus. É verdade, é verdade. E aí você já respondeu uma das perguntas que eu ia fazer aqui, que seria a diferença entre tropeçar e permanecer no erro, como você falou, né? Errar faz parte. E aí tropeçar, né, faz parte. Não pode estar vivendo no erro. Qual o perigo aí de algumas pessoas erram, né? E aí fica aquela culpa excessiva, aquele remorso. E qual é o perigo hoje da culpa excessiva dentro da vida cristã? Eu errei, e agora? Eu sou culpado, eu sou indigno, Pode compartilhar com a gente assim, qual o perigo dessa
dessa culpa excessiva, porque a gente sabe, né? Tem muita gente que vive ali, errou uma vez e parece que aquilo ali foi o fim. Foi o fim. Pronto. Interessante, Léo, que quando eu era bem novo convertido, novinho na fé, uma irmã contou pra gente, disse assim, olha, que tinha um jovem na igreja, na época que tinha aquelas revistas pornográficas, Sim. Né? E aí ele tava vendo e não tava com vergonha de nada não, ele tava lá vendo a revistinha, né? Na época da revistinha, revendo e tal, aí irmão, que é isso, irmão? Você tá vendo a revista pornográfica aí? O que tá acontecendo? Ele disse, não, irmão, eu tô olhando e repreendendo. Ou seja, ele estava vivendo no pecado, consciente do pecado. Então, assim, a culpa, ela é muito correlata daquele que vive a prática. Geralmente, aquele que já foi perdoado e entendeu o perdão de Deus, ele não vive ressentimento. Ele sabe que Deus já o perdoou. O sangue de Jesus Cristo já me purificou de todo o pecado. Ele tem essa consciência porque ele entende que Cristo verteu o seu sangue na cruz justamente para isso, para nos remir, para trazer a remissão dos nossos pecados. Então, essa culpa ela é muito atrelada àqueles que vivem ainda cometendo deslizes parecidos com aqueles que gerou a culpa. Né? Então, você fica ligado àquele pecado, aquele vício, né? O pastor Hernandes de Lopes chama isso de pecado de estimação, né? Aquele pecado que você comete hoje, passa um tempo, aí depois você comete de novo. Aí se arrepende, ele vai, passa um tempo, comete de novo. Então, geralmente, não são todos os casos, é claro, aí os terapeutas vão dizer isso aí, né? Psicólogos, psicanalistas, antropólogos, trabalhar essa questão da culpa, até mesmo teólogos e filósofos. Agostinho trabalhou muito bem isso, nessa questão da culpa, né? Diz que e tantos outros, né? Mas o que é fato é que sempre vai estar ligado a alguma prática pecaminosa que gerou aí esse ressentimento. Entendi. Nesse caso, você acredita que a graça de Deus é mal compreendida hoje? Sem dúvida, sem dúvida. Existe aí um relativismo, né? Inclusive Bonhoeffer, um pastor alemão, ele fala sobre isso, quando ele fala sobre discipulado. Bonhoeffer foi um pastor alemão que viveu ali na Segunda Guerra Mundial, que era contra o nazismo, estava preso nos campos de concentração Reichsfeuer, né? Adolf Hitler, e ele escreveu e disse que eles estavam barateando a graça. E Paulo escreve lá aos Romanos, diz assim, olha, onde abundou o pecado, superabundou a graça. E aí vamos fazer o seguinte, então, quer dizer que nós vamos então pecar para poder que a graça abunde? Ele disse, não é isso não. É tipo o irmão que disse que ele nasceu na igreja, né? Firme. Rapaz, eu não tenho nenhum testemunho. Olha a ideia dele. Eu não tenho nenhum testemunho para me contar. Eu tenho que ir no mundo para poder viver alguma coisa e poder voltar, poder contar alguma coisa. Ele não entendeu o que é testemunho. Testemunha é viver o evangelho e contar daquilo que está testemunhando a respeito de Jesus. Então, a flexibilização, a relativização. O proibido é proibir, Léo. O que é certo para mim não é certo para ti. Então, a gente está relativizando a graça, barateando a graça. Bonhoeffer fala sobre isso, Dietrich Bonhoeffer, que estão barateando. Isso lá em 1945, ele já falava sobre graça barata. Existia uma igreja confessante que não se entregou para o nazismo e uma igreja que aceitou o nazismo, que aceitou a política de Hitler, que matou milhões de judeus, que matou homossexuais, que não deu perdão, que estuprou, que violentou mulheres, que levou para os campos de concentração, para a escravidão e se intitulava a raça ariana superior. Então, existiu uma igreja que concordou com tudo isso. Olha o perigo. Baratear a graça de Deus. É quando eu não tomo cuidado com o pecado. O pecado, a mártio, né? O pecado, errar o alvo. Quando eu não entendo isso. Pecado é pecado, ele vai ser pecado hoje, amanhã e sempre. E eu tenho que ter cuidado. Santidade ao Senhor, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ninguém. Sim, é isso. E aí, há quem diga, inclusive, que não tem pecadinho nem pecadão, né? É tudo pecado. O que difere é a consequência. É a consequência. E tem uns que estão na vitrine, né? Que dá a exposição. Exatamente. E tem outros que, às vezes,
por não estar na vitrine, por não ter tanta exposição, vira de estimação ali, né? A pessoa continua fazendo, praticando, é uma mentirazinha, é uma fofoca, as coisas que a gente sabe que é pecado, mas por achar que tem consequências menores, tem ali no dia a dia, né? Então, como você falou, precisa ter esse cuidado. Exatamente. Precisa ter esse cuidado. Léo, só te interrompendo, eu lembro, há muitos anos atrás, saiu um escândalo nacional aí, e aí eu vi um pessoal recebendo propina de alguém. Eu não me recordo agora quem eram os nomes, né? E aí depois que todo mundo recebeu a propina, botou no bolso assim os bolos de dinheiro, todo mundo sabia que estava sendo filmado, a pessoa que estava entregando a propina estava filmando para quem ele estava entregando, né? Para ele ter uma prova, né? Sim. E aí depois de todo mundo entregar, eles se abraçaram e foram orar, agradecendo. Eu digo, meu Deus, que loucura. Então, baratear a graça é um perigo. É verdade, verdade. Eu acho que eles estavam achando que estava tudo certo. Sim. Todo mundo faz. Tá tudo legal. Sim. Talvez foi isso que Davi achou também, né? Foi conduzindo ali as coisas, trouxe a mulher para cá, mandou o homem para guerra, mandou pro homem voltar, o homem não quis voltar, não. O homem fiel demais à guerra lá. Aí botou o homem de frente, o homem morreu e ele foi conduzindo de forma com que aquilo não fosse exposto, né? E acreditando que Deus estava aprovando, provavelmente, né? E qual foi o maior aprendizado de Davi no momento mais difícil da vida dele? Eu acredito que Davi ele entendeu, Salmo 51, quando Davi entende que sem a presença de Deus ele não poderia viver. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Afasta as minhas transgressões segundo a multidão das tuas misericórdias. Limpa-me do meu pecado e purifica-me da minha transgressão. No versículo 11 ele diz assim: não retires de mim o teu espírito, não me afaste da tua presença. Então, Davi entendeu que vazio de Deus não dava para viver. O cristão precisa entender isso. Sem Deus não dá para viver, a vida aqui é sem sentido. Sem Deus a gente não consegue viver tudo aquilo que Ele quer para nós. Vamos viver uma vida vazia, tentando preencher com tantas coisas, e no final nós não vamos conseguir, porque existe um vazio do tamanho de Deus na vida de cada homem, de cada mulher. Só Deus pode preencher. É verdade. Eu costumo até dizer, aprendi que hoje eu não... Quando eu me converti, talvez, mas hoje eu não sirvo a Deus nem pelo medo de ir para o inferno e nem porque o céu vai ser extraordinário. Não, nenhuma dessas duas coisas que atrai meu coração, mas essa vivência presente, esse viver extraordinário, essa presença contínua, essa orientação, essa alegria de ter o Espírito Santo, né? Isso precisa ser atraente para o cristão, mais do que morar no céu e mais do que o medo de ir para o inferno, mas essa vivência, né, esse contato, como você falou, de oração, de pedir ali, Deus, não me afaste de mim, teu Espírito, esteja comigo, e de sentir, né, essa presença no dia a dia, né, nas decisões, na caminhada. A gente sente, né, a gente vê a provisão divina, a gente vê a ação divina o tempo todo. Nós não estamos só, né, nós percebemos isso o tempo todo. Porque com esse entendimento que nós temos, por que as pessoas perderam o prazer na oração? Como você vê isso? Primeiro que a oração é cansativo, né? Não é muito fácil, né? A oração cansa. Agora, a partir do momento que você tem uma conexão divina, você passa a entender a real necessidade e você sente uma carência. Uma carência e a vontade. Parece que é um vazio. Quem tem vida devocional, que todo dia começa o dia em oração, no dia que não dá para fazer, ele parece que faltou alguma coisa no dia. Ele sente uma necessidade, uma real necessidade de buscar a Deus, de orar, de falar com Deus, de ter uma conexão com o Senhor. Então, a oração é difícil, é cansativo, mas a partir da conexão, você passa a ter prazer naquilo. Você passa a ter satisfação em Deus. E aí é isso que deve ser ressaltado para que a gente possa vencer esse grande dilema,
essa barreira. Nós precisamos ser compreendidos por Deus, no sentido de se fazer entender, sentir Deus e fazer com que nós nos sintamos compreendidos, porque Deus sabe de tudo, né? Sim. A gente ora por quê mesmo? Por que a gente ora? Se Deus já sabe de tudo, né? Sim. Não há sentido nisso. Porque, na verdade, o que nós oramos para que nós saibamos o que Deus quer para nós. Relacionado. Relacionamento. Porque Deus já sabe de tudo. Sim. Eu acabei de falar ainda há pouco, atributo incomunicável, onisciência. Deus sabe de todas as coisas no tempo, no espaço. Passado, presente e futuro. Acabou. O cristão ora por quê mesmo? Para que ele entenda. Para que ele saiba. Ele quem? O cristão. Ele saiba, ele tenha conhecimento de Deus. Ele se compreenda, ele se conheça. Deus nos conhece. Mas nós precisamos nos conhecer. E isso é um processo contínuo, gradativo, de crescimento. Então eu lembro de um pastor que dizia assim: a escada para o céu é para baixo. Pastor nosso maranhense. Porque ele entendia que para que ele subisse, era necessário descer a escada da oração, da humilhação, da busca. E ele passava horas debruçado, chorando, em lágrimas, buscando a Deus, pedindo respostas. E quando ele se prontificava para pregar, Deus trabalhava, batizava, renovava, avivava, curava, salvava. Por quê? Vida com Deus. Oração. Oração. E no meio desse movimento, né, dessa busca, nós estamos numa igreja que tem muito movimento, né? Tem esse momento de busca, de oração e de muita emoção, né? A gente vive muita emoção na igreja. Como diferenciar essa emoção da verdadeira presença de Deus? Pois é, isso é um grande dilema, na verdade, né? Até porque no contexto das línguas estranhas, alguns irmãos gravaram no cérebro, tá na memória, a língua estranha, e aí eles sentem uma emoção assim e já vem. Então assim, rapidinho, né? O glossolalia vem, né? Mas assim, nós precisamos discernir o que é humano do que é divino. Assim como discernir o que é diabólico, né? A nossa mente é um campo aberto, é uma guerra. O tempo todo ali o inimigo está ali jogando pensamentos, influenciando, né? O próprio Pedro é um exemplo disso. O Senhor Jesus disse para Pedro: para trás de mim, Satanás. Pedro era discípulo de Jesus. O mesmo Pedro que disse: tu és o Cristo, Filho de Deus, estava dizendo para Jesus: Jesus, não vai para Jerusalém sofrer. No mesmo episódio, Pedro é usado por Deus e é usado pelo inimigo, influenciado pelo maligno. Para trás de mim, Satanás, porque tu não entende, tu só entende as coisas dos homens. Tu não entende as coisas de Deus. E aí foi repreendido. Um discípulo, quem estava andando com Cristo, que estava andando com Cristo, com Jesus, foi advertido e influenciado pelo... A gente precisa diferenciar. Agora, nós não conseguimos separar quando a ação do Espírito se manifesta. Porque ela age onde? Nas emoções. Ela também age na razão, sim, mas ela age nas emoções. Na alegria, no contentamento, no choro, essa exposição. E você levanta a mão, você levanta os braços, você quer pular. Isso é humano, porque é resultado de uma ação do Espírito ocasionada por uma alegria sobrenatural. A alegria do Senhor é a nossa força. Agora, esse cristão, ele tem que ter uma transformação, porque esse mesmo cristão que levanta a mão, que chora, que se ajoelha, que pula, ele tem que ser o cristão que é bom pagador, ser o cristão o homem que não espanca a esposa, a mulher que não é mexeriqueira, né? Tem que ser o cristão que é fiel ofertante, é fiel contribuinte na casa do Senhor, fiel dizimista. Ele quer contribuir com o reino, ele quer ver o crescimento da igreja, ele quer ver a modernização das coisas, ele quer ver a coisa acontecer. Esse mesmo cristão que levanta a mão tem que ser um cristão que mudou o caráter e está vivendo o caráter de Cristo. Entendi. Então, só se emocionar não muda a atitude, não muda a postura. A presença de Deus, ela traz essa transformação. E para os cristãos que hoje estão buscando a Deus, buscando a resposta, buscando avivamento,
como permanecer firme quando parece que Deus está em silêncio. Essa semana, uns dias atrás, na verdade, estava com um amigo que estava com a esposa internada, já num câncer em fase terminal. Ele disse assim, Léo, por muitas vezes eu orei a Deus e Deus me respondeu. Mas dessa vez eu estou vivendo um silêncio de Deus. Ele falou assim com uma dor tão grande, né? Porque ele já viveu a experiência de ouvir Deus responder, né? Mas naquele momento Deus estava em silêncio. E aí eu quero que você compartilhe com a gente como permanecer firme, né? No momento onde parece que Deus não está falando. Não é fácil, não. Deus pode falar 3 coisas, por exemplo, né? Ou também pode não falar nada, como permanecer em silêncio. Deus pode falar sim, Deus pode falar não, Deus pode falar espera, como Deus pode ficar totalmente em silêncio. Deus pode ficar em silêncio, e aí Deus é um Deus que não para. A multiforme graça de Deus nos faz entender que ele continua trabalhando. Um dia é como 1000 anos, 1000 anos é como um dia. Ele é um atemporal, é supracultural, está acima das culturas, está acima do tempo, está acima de tudo. E aí é tão somente só aceitar. Tem coisa, Léo, que a gente nunca vai entender aqui na Terra. Sim. Tem coisa que a gente nunca vai entender. E nós temos que nos guardar na nossa insignificância e esperar que na eternidade a gente entenda conforme Oséias. Vamos conhecer e prosseguir em conhecer. Não adianta ficar procurando, buscando. Deus não vai falar nada. Assim como vai ter assuntos que Deus vai falar e vai dizer. O que eu entendo? Nós não estamos preparados para ouvir. Simplesmente isso. Nós não estamos prontos para ouvir aquilo que Deus tem para dizer. E eu tenho que estar convicto e dizer o seguinte, eu sou vaso, ele é o oleiro. E como Jeremias viu o oleiro trabalhando nas rodas, amassando e fazendo um vaso novo, Deus pode me fazer um vaso novo. Não sou eu que digo para o oleiro fazer. É o oleiro que diz o que tem que fazer. Sim. O oleiro é Deus. Sim. É soberano, né? Soberania divina. E veio isso na vida do próprio Jó, que o próprio Deus deu referência sobre ele, né? Exatamente. Era um homem segundo o seu coração. E sofreu Tudo padeceu. aquilo, padeceu. E aí no final o Jó ainda diz assim, antes eu conhecia ele só de ouvir falar, agora os meus olhos podem ver. E aí Deus, com a sua onisciência, sabia que o Jó ia passar por aquele presente, mas o seu presente já era bom, porque para Deus ele já era referência, né? Uhum. Mas o seu futuro ia ter uma visão mais ampla ainda de quem é Deus, né? De quem é Deus. Sim, sim. Muitos homens viveram isso, né? Estando, como você falou, buscando uma vida de oração e marcaram a história por muito tempo aí, né? Nós temos muitas histórias de homens que, por ter uma vida de oração, marcaram toda uma geração de avivamento no mundo inteiro. Você acredita que é possível viver esse avivamento genuíno ainda hoje? Eu creio. Tem as nossas ressalvas, mas eu creio que Deus pode, sim, levantar homens cheios do Espírito Santo, cheios do poder de Deus, para viver nesses últimos dias um avivamento extraordinário. Eu até creio que haverá esse momento de viver, e eu acredito que em alguns lugares que nós não conhecemos já esteja acontecendo o início desse avivamento. Então, pela graça de Deus, eu acredito que nós vamos viver esse avivamento com poder, com a unção do Espírito, e seremos impactados. Eu penso, Léo, que a igreja que vai subir, a igreja que vai ser arrebatada, é uma igreja que viver essa graça, esse poder, esses sinais. Né? O Joel profetiza e diz isso, que nos últimos dias o Espírito seria derramado. Né? E eu acredito que haverá um derramamento, haverá um mover do Espírito que vai alcançar muitas pessoas. O livro Mensagens do Altar tenta fazer esse confrontamento na família,
na igreja, no chamado, naqueles que são separados para viver esse propósito. Eu encerro o livro falando sobre as nossas obras para Deus. Às vezes nós arrotamos santidade, arrotamos uma série de coisas e dizemos que somos, que podemos, que fazemos. E aí Deus usa o profeta Isaías para dizer assim, vocês são trapo de imundícia. As obras de vocês são trapos de imundícia. O que eram os trapos de imundícia? Eles eram os panos que as mulheres usavam no período menstrual. Não tinha absorvente naquela época. Elas usavam panos para se forrar. Os trapos. Né? E aí Deus fala assim, as obras de vocês são como trapos de imundícia. São panos sujos de sangue fedido. Então vocês precisam reconhecer a minha grandeza. É como se Deus estivesse dizendo assim para a gente, reconheçam o meu poder. Vocês são meros vasos de barro que eu resolvi usar. Tudo graça. Tudo misericórdia. Tem essa ausência, né, da busca da intimidade, né, com Deus, para que esse avivamento, para que esse movimento aconteça. Na sua visão, qual é o maior inimigo hoje da intimidade com Deus atualmente? Eu penso que a prioridade, né? A gente reclama que não tem tempo para isso, não tem tempo para aquilo, mas a gente não prioriza as coisas. O tempo é 24 horas para todo mundo. Então, o que você está priorizando? Você está priorizando o celular, a rede social, as mídias sociais, o WhatsApp, Instagram, o TikTok? O que se prioriza? O que você está fazendo de madrugada? O que você faz no decorrer do seu dia? Você trabalha, você estuda, cuida dos filhos? Qual é o tempo que você está tirando para Deus, para o Senhor? Então, prioridade. Você precisa priorizar o seu tempo com Deus. A partir daí, você terá vida próspera, abençoada, no nome santo de Jesus. Mudando um pouco de assunto, mas trazendo para essa construção da igreja, a igreja hoje está pronta para receber as pessoas emocionalmente feridas? Pois é, nem todas, né? A gente fala de igreja, a gente precisa diferenciar igrejas locais, né? Com grandes igrejas, grandes templos, grandes números de membros e congregados. Então, assim, a gente precisa diferenciar isso. Num contexto geral, a gente está tentando. Nós temos muitos irmãos que já sabem identificar quem está emocionalmente abalado. A gente já consegue identificar quem está com problema psicológico. Então, grande parte das igrejas mais estruturadas, já tem. Agora, existem alguns ministérios pequenos que não têm. Que confundem, por exemplo, o demônio com problemas patológicos. Sim, sim. Confunde demônio com, por exemplo, alguma síndrome, né, algum tipo de transtorno obsessivo compulsivo. Confunde uma coisa que é psicológica com ação espiritual. Então, tem coisa que é demônio, mas tem coisa que é tão somente uma patologia psicológica, que essa pessoa precisa para terapia, tratar. E outras não. Outras é demônio. Em nome de Jesus, sai. Está repreendido, Satanás. Né? Sim. Em nome de Jesus, e acabou. Então a gente precisa diferenciar isso. A igreja na atualidade, ela está começando a ficar pronta para isso. Mas tem muita coisa que tem que mudar. Agora depende de cada localidade, depende de cada centro urbano, região rural. Tem igrejas que estão prontas, mas tem igrejas que não estão prontas ainda. É uma realidade, né? Tem até um ditado que o pessoal confunde, às vezes, hormônio com demônio, né? Às vezes tudo está precisando de uma reposição hormonal ali, de uma suplementação, para poder você dar uma despertada, né? Isso. Assim, nem tudo é espiritual. Nem né? tudo é espiritual. Nem tudo é espiritual. Aí o pessoal adotaram um irmão aí, tá? Irmão Jairo, né? Estão usando direto aí, irmão Jairo. Às vezes tá faltando, né? O irmão Jairo aí foi boa. Pastor, já existia um momento em que o senhor precisou cuidar de pessoas enquanto também estava ali precisando de cuidado, né? Sim. Então, na sua trajetória, nesse momento aqui eu estava cuidando, mas eu estava precisando era de cuidado. Na verdade, o tempo inteiro a gente sempre está precisando de cuidados, né? Sim. Mas o pastor em si, nessa nobre missão de pastorear, de apacentar, ele precisa entender que ele é ser humano, ele pode errar, ele pode adoecer. Então, assim, o tempo inteiro a gente está precisando de cuidado. A gente lida diariamente com os nossos problemas familiares, lida com os problemas dos outros, lida com os problemas da igreja,
lida com as necessidades e as ações no trabalho secular e tantas outras coisas. Então, nós, pastores, líderes de grupos pequenos grupos, grupos pequenos, células, está doente espiritualmente, mas está ali resistindo. E assim, nós não podemos esmorecer. O apóstolo Paulo tinha problemas, Timóteo tinha problemas, os discípulos tinham problemas, Tomé era incrédulo, Pedro era muito... tinha um temperamento sanguíneo, colérico, João tinha hora que era muito mansinho, mas tinha hora que pedia para cair fogo do céu. Então, Jesus trabalhou com esses discípulos, eles com problemas, mas eles foram usados por Deus. Pedro, todos os problemas dele, foi usado por Deus para ganhar muitas almas. E o primeiro sermão de Pedro foram quase 3.000 almas. Então, Pedro, que cortou a orelha do servo do sumo sacerdote, foi o Pedro ganhador de almas, pregador do evangelho. Então, os problemas vão vir, nós vamos viver os problemas, mas a obra de Deus tem que continuar. Nós vamos sempre precisar de restauração, mas temos que restaurar pessoas. Muito bem, muito bem. Se o senhor pudesse deixar uma única mensagem para essa geração hoje, olha para aquela câmera lá e diz qual seria a mensagem que você deixaria Qual é? Aquela câmera Isso, ali. muito bem. Qual seria a mensagem que você deixaria para essa geração hoje? A mensagem de Deus para o seu coração é Deus em primeiro lugar. Não confunda obra de Deus com relacionamento com Deus. O seu relacionamento com Deus precisa ser em primeiro lugar. Segundo, a sua família é a sua primeira igreja, congregação. Viva os seus problemas, trate os seus problemas, viva as suas crises, trate as suas crises, mas não desista da sua família. Em terceiro lugar, a igreja é a maior organização espiritual que trabalha esse processo de restauração de vidas na face da terra. A maior agência missionária na terra é a igreja. Preserve a igreja. Os problemas da igreja precisam ser resolvidos na igreja. Roupa suja se lava em casa. Não transmita ou não propague os problemas da igreja para quem não entende o que é igreja e cristianismo. Deus te abençoe. Adquira o livro Mensagens do Altar e eu creio que Deus vai te abençoar muito. Isso aí, estivemos aqui com o pastor Wanderlin, trazendo mensagens do altar. Você que assistiu, acompanhou todo esse bate-papo, essa conversa, com certeza foi muito edificado. Obrigado, pastor, pela oportunidade de estar aqui com você. Somos gratos também pela atitude de ter escrito o livro, né? Trazer esse conhecimento para a gente é edificante, precisamos de mais, né? E já tem outro na forma aí, sim, né? Sim. Tá dando spoiler que já tem outro livro na forma aí, então você fica aguardando. Você que gostou desse, teremos outros episódios e teremos outros livros do pastor Wanderlin, tá bom? Valeu, isso aí. Valeu, muito obrigado. Pastor, obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.